Giana Trevisan, quais os destaques do Primeiro na Medida ao vivo de 2021? Feliz Ano Novo, em primeiro lugar. Obrigada, Cláudio, retornando aí ao vivo hoje, né? E já trazendo no nosso Primeiro na Medida ao vivo aqui pela RDC TV, nessa primeira terça-feira do ano, um assunto aí que é bem interessante para quem está nos assistindo, né? Que é como atrair abundância e fartura. Te interessa, Cláudio, por esse tema? Claro que me interessa, eu acho que interessa a todos aqui que estão conectados na RDC TV, né, Giana? É verdade, né, Cláudio? Com certeza, vamos saber. Escolhemos bem, então, uma pauta para iniciar aí o Na Medida, né? E a minha convidada de hoje é a Giovana Strano. Ela é mentora de empreendedores com relação à mentalidade financeira de sucesso, ministra treinamentos na área de comportamento empreendedor e também é empresária. Boa tarde, Giovana. Seja bem-vindo ao Na Medida, aqui pela primeira vez aqui na RDC TV, né? Muito grata, Jana, pela oportunidade, né? Está sendo um prazer, ainda mais iniciando o ano para falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Vamos falar de mentalidade financeira. E conversando contigo ali nos bastidores, deu para sentir que é um assunto amplo, né? De interesse a todos, né? E como eu estava pensando aqui, como é que eu vou começar esse assunto, né? Um assunto tão amplo. Tu me comentaste que a questão dinheiro é uma questão de mudar a forma de pensar. E como a gente ouve isso, né, Giovana, das pessoas, né? Eu costumo ouvir muitas pessoas dizer assim, porque não tem dinheiro, porque o dinheiro está cada vez mais escasso, porque o dinheiro não dá para nada. Até tu me comentou aquela questão dos boletos. É porque eu tenho dinheiro só para pagar os meus boletos e não sobra. Sim. Né? Como mudar essa forma de pensar? Pois é. Então, assim, o que eu trago sempre para os meus mentorados e para os meus alunos é olhar para o dinheiro com outra forma, com uma outra lente, né? De que dinheiro é algo maravilhoso, é algo leve, né? Não precisa ser pesado, porque muitas vezes está linkado a essa questão, vou pagar os boletos, é difícil de ganhar dinheiro, então tem um viés geralmente pesado, né? Então, eu gosto muito de dizer que dinheiro é energia, né? Nós somos energia, então a gente precisa atrair isso, né? Atrair o dinheiro, e tudo passa por uma nova forma de pensar também, né? Se a gente está mais alegre, as minhas chances de lidar com dinheiro de uma forma mais positiva é muito maior. Se eu estou numa vibração positiva, teoricamente, né? E eu digo, eu sou a prova viva disso, a gente atrai mais dinheiro. O dinheiro acaba fluindo na vida da gente de uma outra forma, de uma forma mais leve, mais até divertida, eu digo, né? Eu gosto de falar de dinheiro de uma forma divertida. Então seria, Giovana, o dinheiro seria uma energia do bem, né? Porque bem. As pessoas têm a mania de ver o dinheiro como mal, né? Nossa. E não como uma energia do bem, né? Tu toca num ponto, assim, que é uma crença, né? E muitas vezes é uma crença que tem um viés, às vezes religioso, né? Por criação, familiar e tudo mais, de que dinheiro é a raiz de todo mal, né? É uma crença que a gente ouve muito por aí, mas não, eu encaro o dinheiro como a forma de fazer o bem para um maior número de pessoas, né? Então a gente até viu isso na pandemia, né? Quanta coisa legal, quantos hospitais, a busca pela cura, pelas vacinas, enfim, tanta coisa passou em função do dinheiro e em função de muitas famílias e de muitas pessoas que têm muito dinheiro e que puderam contribuir para que isso acontecesse, né? Então, assim, eu digo, o dinheiro tem um lado tão positivo, tão maravilhoso, e por que a gente não olha para isso? Por que a gente olha para o lado pesado, ou para o lado da escassez, ou pelo lado da dificuldade, pelo lado que eu tenho que ralar muito para conseguir dinheiro? Por que não pode ser de uma outra forma, né? Sim, e já começamos o ano aí, né? Ainda estamos em pandemia, mas a gente viveu um ano bem difícil, né? De 2020, então creio que muitas pessoas que estão nos assistindo já estão pensando assim, né? Mas que ano difícil que foi, agora vem 2021. Tem que trabalhar muito, ralar muito, né? Para poder adquirir esse dinheiro. Então, esse pensamento já é um pensamento negativo, né, um Giovana? pensamento... Existe alguma dica para quem está nos assistindo para
tentar buscar uma forma mais positiva aí para equilibrar, né, essa questão financeira? Tem gente que brinca, né? A Giovana e suas mandingas. Né? Mas, assim, eu tenho dinheiro espalhado pela minha casa, né? Eu até não trouxe fotos hoje, mas... Olha que interessante. Tem dinheiro na geladeira, tem dinheiro na gaveta das calcinhas, na gaveta das cuecas, porque a gente, teoricamente, deve abrir essas gavetas todos os dias ou deve acessar a geladeira todos os dias, né? E não só dinheiro em real, mas em outras moedas, né? E eu digo que dinheiro, ele tem que estar presente na nossa vida. Eu era uma mulher que me vangloriava por dizer que eu só usava cartão de crédito. E quando eu entendi que o dinheiro precisava estar presente na minha vida, quando eu comecei a espalhar dinheiro na minha bolsa, no carro, em casa, as coisas começaram também a fluir. E também eu digo assim, que eu não pago boletos, eu pago investimentos. Então, que se a gente puder olhar a partir de agora, início de 2021, que eu tenho escolhas, e as minhas escolhas são, se eu quero morar numa determinada casa, num determinado apartamento, se eu quiser comprar determinada roupa, enfim, se eu quiser determinado alimento, seja o que for, né? Internet, a luz, são escolhas que eu fiz. E eu escolho investir o meu dinheiro nisso e não pagar boletos com dificuldade, né? Pois é, como é que é essa forma de administrar, já que tu tocou nesse assunto? Porque a gente pode ficar a tarde inteira conversando com a Giovana aqui, inteira, né? Ela falou nessa questão de administrar o dinheiro, né? As pessoas devem estar com dúvida em casa, né? Início de ano. Uhum. Tem pessoas que fizeram poupança, outras que têm o 13º, né? Que Sim. ganharam no final do ano. Outras Sim. que gastaram bastante agora no final do ano, né? Uhum. De que forma administrar esse dinheiro de uma forma adequada para que ele renda durante o ano? A gente precisa... Eu não sou uma pessoa especializada em investimentos, né? Ou não é o meu trabalho, como é que eu administro, né? Eu tenho pessoas que fazem isso para mim. Porque eu tinha uma crença de que eu não podia ter muito dinheiro porque eu não saberia administrar esse dinheiro. Ou tem pessoas que têm a crença, é muito difícil lidar com muito dinheiro, né? Então, assim, algumas coisas eu aprendi, outras eu tenho pessoas de confiança que me assessoram, né? Aí eu resolvi essa crença que eu tinha. Mas a gente precisa ter noção de que eu preciso ter um percentual de dinheiro para viver a minha vida, né? E a gente fala hoje de Brasil, a gente até estava comentando nos bastidores essa questão de poupança, né? E de planejamento, às vezes acho que não é uma cultura do brasileiro, mas a gente deveria viver aí com 55% do que a gente ganha, né? Que é um desafio nos dias de hoje, mas a gente poderia depois usar 10% para desenvolvimento pessoal, porque eu chego a lugares ou a um patamar maior de possibilidades, digamos, na minha vida, se eu me desenvolver como pessoa, e não só tecnicamente, mas a nível de comportamento e de mentalidade, eu preciso usufruir do dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro tem que ser bom, eu não posso só simplesmente trabalhar e vou guardar e vou ralar, né? E aí eu não usufruir. E quantas histórias a gente ouve de pessoas que pouparam uma vida toda, quando chegou na hora de, vou me aposentar, vou aproveitar a vida, a pessoa vem a falecer, né? Então, assim, é muito triste, porque ela deveria ter aproveitado durante a vida e ela usufruir das coisas boas que o dinheiro pode trazer. A gente precisa doar, né? Então, assim, seja um trabalho social, seja através de alimentos, seja através do que for, né? 5% a gente fala de doação, e a doação tem uma energia muito positiva com relação ao dinheiro, né? As coisas que a gente diz elas voltam de alguma forma, então a doação é fundamental, digamos assim, no processo. Então, acho que é basicamente isso, né? A gente viver com uma parte com que a gente ganha, mas também usufruir, né? E guardar também um valor para aquela aposentadoria, que eu nem gosto de falar aposentadoria, eu gosto de falar de liberdade financeira. Eu chegar num determinado momento da minha vida e poder viver bem, com as mesmas condições que eu tenho hoje, né? E um percentual para aquela compra que eu digo a longo prazo, um apartamento, uma casa, um carro, uma compra maior, assim, né? Uma viagem, né? Então, a gente ter um valor para cada um. Dessa forma, a gente consegue, né, o 100% distribuir de uma forma bem pensada, digamos assim, planejada, né? Giovana, tu falaste muito sobre crenças. O que são essas crenças? Pois é.
desde que a gente nasce, né, até 6, 8 anos da nossa vida, a gente vai ouvindo muita coisa, a gente vai vivendo muita coisa e vai vendo os exemplos à nossa volta, seja da família, seja de algum professor, de pessoas que a gente convive, né? Como é que é a relação delas com o dinheiro, né? E esse modelo passa a ser o nosso modelo, né? E isso não só para dinheiro, mas também para relacionamentos. Muitas vezes a gente fala, ela reproduz o relacionamento que os pais dela foram, ou ele reproduz, né? Por quê? Porque são as crenças que a gente vai gravando no nosso cérebro. Então, assim, se a família é uma família que vibra muito na escassez, que tem a coisa do dinheiro muito sofrida, muito contada, isso tende a ser o modelo da pessoa, né? Se é uma coisa muito regrada, tende a ser o modelo dessa pessoa quando adulta. Se ela tem uma família que daqui a pouco, ou um parente, enfim, com quem ela convive, que o dinheiro é aquela coisa, o jeito que entra, sai, gasta e não economiza e também não constrói um patrimônio, não constrói algo assim maior, né? Muitas vezes tende a ser o modelo daquela pessoa, né? Então, assim, hoje eu trabalho com uma ferramenta que identifica 72 crenças, né? Eu digo que é crença que não acaba mais, né? Que inclusive eu preenchi esse questionário ainda, Giovana. Que questionário, hein, Giovana? Parabéns. Você passou pela experiência, né, Giana? Então, assim, a gente precisa enxergar o nosso modelo. Se eu não enxergar o meu modelo, como é que eu vou mudar? Se eu não enxergar a lente através da qual eu estou lidando com dinheiro, estou me relacionando com dinheiro, como é que eu vou mudar? Né? Então, a primeira coisa é enxergar essas crenças. Então, assim, a gente vê que muitas vezes é a crença do não merecimento, eu não mereço ser rico, a crença da dificuldade de ter dinheiro, de não só ganhar, como é que eu vou lidar com isso, a responsabilidade disso, né, que vem junto. A gente até comentou também quantos filmes, quantas notícias a gente vê sobre pessoas que têm dinheiro e que remete a uma coisa, a pessoa que tem dinheiro não é feliz, né? E isso não quer dizer nada, não é porque ela tem dinheiro que ela não é feliz. Porque eu digo, pessoas pobres também muitas vezes não são felizes, pessoas classe média muitas vezes não são felizes, não tem a ver com o dinheiro a felicidade. Né? Até agora me remete àquela perguntinha famosa: o dinheiro traz felicidade, Giovana, para ti que é consultora? Eu vou te dizer que ele ajuda muito, né? E ele não traz só felicidade para mim, como traz as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu consigo ajudar ou fazer algo com relação ao dinheiro. E eu vou dizer assim, eu acho uma certa hipocrisia a gente dizer assim, estamos tendo saúde, está tudo certo. Não tá tudo certo, desculpa, mas não tá tudo certo, sabe? Nós somos seres tão maravilhosos, né? Deus nos colocou aqui, indiferente da religião que seja, assim, mas nós somos seres tão maravilhosos, com tanta coisa pra gente fazer nesse mundo, com tanta coisa pra gente aproveitar. Por que tem que ser difícil? E por que tem que ser sem dinheiro ou passando trabalho? Né? Então, assim, isso é crença. Isso são crenças. Então, a partir do momento que a gente se identifica e diz, não, olha só, dinheiro é maravilhoso, eu posso ser uma pessoa rica, eu posso fazer o bem ao maior número de pessoas se eu tiver dinheiro, olha que maravilhoso. Né? Então, às vezes as pessoas me dizem, mas tu é rica, eu digo, sou muito bem de vida, não cheguei no patamar que eu gostaria, eu estou construindo isso, né? Através de negócios, mas também eu não almejo ser aquela pessoa rica com uma ilha, morando sozinha no meio de uma ilha, dona de uma ilha. Não é o meu projeto de riqueza, né? Inclusive, tu tens a história de vida bem interessante, né, Giovana? Tu é empresária, além de tudo, né? Isso. Acho legal tu comentar um pouquinho pro pessoal te conhecer, né? E toda a questão da mentalidade financeira foi de um momento que o meu negócio, que era uma franquia, esteve à beira da falência, né? Eu trabalhava também como coach de empreendedores e nesse momento, foi lá em 2018, eu até resolvi parar de atender, que eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou auxiliar pessoas e vou ser coach se o meu negócio não está passando por um momento bom, né? Bem pelo contrário. E aí, tanto eu quanto meu marido é economista, né? E a gente olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus do céu, onde é que está dando errado que a gente não está enxergando?
Só que era um momento em função muito da marca, né, que a gente estava representando, e muitas lojas franqueadas estavam no momento assim de baixa, e aí eu vi assim, nosso contexto todo era de escassez. Era de escassez, era de dificuldade, era de trabalhar e só pagar as contas e não sobrar nada. E aí a gente dizia assim, não, a gente tem que ficar feliz porque pagamos as contas. Não. E isso aconteceu agora na pandemia. E essa é a mentalidade da maioria das pessoas, maioria é trabalhar para pagar as contas. Para pagar as contas. Se eu pagar as contas, eu estou bem. Não tá bom, não tá bem, né? E agora, quando veio a pandemia, a gente fechou ali 2 dias, e quando abriu, a minha equipe começou também nisso, né? Não, nós temos que sobreviver, nós temos que pagar as contas. E eu digo, não, para tudo. Sabe, no início, tu acha que eu no início também não me dei conta desse discurso que a gente estava falando, sabe? E aí até um momento que eu disse, aquilo me incomodava, né, no ouvido, eu disse, não, para tudo, né? A gente precisa pagar as contas e precisa sobrar, e a gente precisa investir no negócio, e a gente precisa crescer. E isso começou a acontecer, sabe? Foi assim, ó, algumas semanas depois isso começou a acontecer. Porque assim, a minha energia mudou, a energia da equipe mudou, e a gente começou a vibrar com as coisas que estavam acontecendo. E foi um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso, né? Só que pra mim, assim, ó, é tudo a ver com o que a gente pensa. Tudo a ver com a nossa mentalidade. Mas é um exercício diário, como a gente estava falando. É manter, né? É manter. É uma energia... E manter é difícil, né? É. Até porque a gente é muito bombardeado, né? Tem notícias, tem coisas muito ruins e muito tristes acontecendo no mundo, né? E aqui do nosso lado também, né? Eu fico triste assim quando eu passo numa rua e eu digo, ai, mais um negócio fechou, né? Isso me dói, né? Até porque é a minha cidade, o meu estado, e a gente quer ver as coisas crescendo e acontecendo. Mas por outro lado, eu digo, não, mas vamos lá, nós vamos conseguir, vai dar certo, e as coisas vão acontecendo. Né? E quando eu comecei a estudar isso em 2018, eu brincava assim, eu parecia uma doida, né? Porque o meu negócio estava à beira da falência, e eu começava assim, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E muito obrigada pelos clientes que estão entrando, e muito obrigada pelos negócios que estão acontecendo. E o meu cérebro me dizia, por que tu tá agradecendo? Tu tá à beira da falência. Por que tu tá agradecendo? Não tá entrando cliente? E eu dizia, mas vai entrar. E muito obrigada, e muito obrigada. E as coisas começaram a acontecer, sabe? E eu até brinco assim, parecia um passe de mágica, mas não era. É tu mudar a tua energia. Pois é, agora tu falou uma coisa e eu me lembrei, porque a gente conversou tanto, né, Giovana, antes de fazer essa entrevista, né? Tu me comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que várias pessoas vêm aqui no Na Medida, coach, psicólogos, e eles falam muito na questão de agradecer, mas nunca ouvi ninguém falar na questão de pedir. E tu falou que a pessoa tem que pedir. Tem que pedir, né? Tem 2 coisas que eu sempre falo. Uma, a alegria atrai o dinheiro, e não o dinheiro atrai a alegria, né? Então significa que se eu estiver bem, se eu estiver positiva, eu vou atrair coisas boas, inclusive dinheiro, né? E bons negócios, enfim, pessoas boas que vão cruzar no meu caminho, que vão me proporcionar que o dinheiro chegue de alguma forma. Mas também pedir, né? Eu agradeço muito, eu acordo agradecendo, eu vou dormir agradecendo, durante o dia vão acontecendo coisas, eu vou agradecendo. Mas eu também peço muito, né? E eu aprendi até com uma pessoa incrível, que é o Henrique Amaral, aqui de Porto Alegre, né? E o Henrique Amaral, ele dizia, peça, mas seja específico no que você está pedindo, né? Então eu comecei a pedir números para minha loja, comecei a pedir clientes, isso quando eu estava lá no meio da dificuldade, né? Comecei a pedir, e as coisas começaram a acontecer. E isso eu ensino para os meus mentorados. E é muito engraçado, assim, porque às vezes de um dia para o outro eles dizem assim, sabe que eu pedi, aconteceu? E agora? E eu digo, que bom, vamos seguir pedindo, olha que maravilha, né? Mas a pessoa, eu vejo assim que até no início ela meio que duvida, né? Duvida do processo. Pois né? eu ia te questionar sobre isso. O que tu sente, assim, quando tu tá no teu trabalho de mentoria, né? Com esses teus alunos, assim, o que tu vê de maior dificuldade que eles têm em relação Geralmente, quando eles me procuram, é por indicação, né? Então, alguém que passou pelo processo, enfim, né? Tanto é que a gente estava comentando, eu não tenho rede social falando sobre isso,
né? É quem passou pelo processo que acaba indicando. E a pessoa já chega meio assim, não, eu também quero experimentar. E eu digo, a primeira coisa é, abre a mente. Esvazia o copinho com tudo que tu tem de conhecimento e de experiência e te dá de presente o experimental que eu vou te falar. Eu digo, eu vou te falar o que eu experimentei e o que tem dado certo para mim, para o meu negócio, né? Se tu experimentar, tem grandes chances de dar certo. E tu não tá tendo um grande investimento, enfim, né? Digamos, não tem nada a perder por experimentar, né? No mínimo, tu vai ficar do mesmo jeito que tu estás. Então, te dá essa oportunidade, né? Te dá a oportunidade para olhar a tua relação com o dinheiro, as coisas que tu vem construindo, né? Te dá a oportunidade de experimentar uma vida diferente, um olhar diferente. E é impressionante, assim, como as coisas acontecem, sabe? Tem pessoas que eu não posso falar, que elas, não querendo, assim, me vangloriar, não é nesse sentido, mas assim, do quanto elas são gratas, porque assim, Giovana, foi simples e mudou a minha vida. Foi simples, eu vendi o que eu queria vender, eu troquei de casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitas coisas no meio da pandemia, sabe? Enquanto as pessoas estavam muito retraídas, né, com muito medo, né? A energia do medo é uma energia muito negativa, né? Que atrapalha muito, puxa essa coisa da escassez, né? Muitas vezes a gente acha que, eu tô guardando dinheiro, eu tô economizando, mas não. Tu tá na energia da escassez e na energia do medo. E às vezes a gente até comentou antes, aí o dinheiro escorre entre teus dedos e tu não sabe por quê, né? Sim, inclusive, né, Giovana, agora no final do ano e na virada, a gente sabe que muitas pessoas vão lá fazer aquelas simpatias famosas para ter dinheiro, né? Sim, sim. Então, depois começam a pensar negativo no início do ano, aí também não resolve, Não funciona, não funciona, né? Não funciona. Mas eu digo assim, é simples, não é difícil, é muito simples. Só que é um trabalho diário, de estar sempre ligado e pensando, tá, mas o que eu quero? Tenho um planejamento? Sim, eu tenho meu planejamento de vida, eu tenho meu planejamento de números que eu quero alcançar, né? Tudo isso não é aquilo assim, eu vou mentalizar e vai cair do céu um saco de dinheiro no meu colo. Não é isso. Eu sigo trabalhando, eu sigo me esforçando, eu trabalho muito, né? Mas eu não trabalho naquilo assim, eu tô exausta porque eu trabalhei, porque foi ruim, porque foi pesado, sabe? Não. É um trabalho divertido, o dinheiro vem de uma forma divertida e as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo e vão crescendo e vai dando certo, né? E eu acredito que é muito por isso, pela minha energia, pelas coisas que eu penso, né? E eu não tenho medo de pensar. Né? Porque quando a gente começa a planejar coisas, a pensar coisas, vem teu cérebro e te diz assim, não vai por aí, tu vai te frustrar. Não pensa nisso, não sonha com esse carro, não sonha com essa casa, não vai dar certo, tu vai te frustrar. Porque esse é o papel do nosso cérebro, né? De nos proteger, de nos deixar no nosso quadradinho, onde eu tenho controle sobre a situação, onde eu sei como lidar. Quando eu penso em algo maior, sempre tem um risco. Né? O risco da frustração existe, mas até nisso, assim, quando acontece, a pessoa assim, tá, mas você não ficou triste porque não aconteceu? Não, triste não, eu já pensei, bom, não era pra ser, então vamos lá, o que vai ser agora? Entendeu? Sabe, pedi, não veio, não era pra ser, vamos pedir outra coisa, sabe? Então, assim, até um dos negócios que me aconteceu esse ano, eu vinha 2 anos pedindo. Há 2 anos pedindo, que é um negócio que vai realmente fazer uma mudança financeira na minha vida bem considerável, né? Mas foram 2 anos pedindo e eu digo, cara, eu não estava pronta para isso antes. E por isso não veio antes. Agora eu estou pronta e agora as coisas estão fluindo. Então, assim, eu não olho com um olhar negativo. Eu olho com o olhar de que bom que está vindo, está na hora. E nós temos, Giovana, 12 meses aí pela frente, né? 12 meses. 5 dicas para as pessoas terem aí o seu planejamento, o seu equilíbrio financeiro durante o ano, além da forma de pensar, né? Seja positivo, né? Escolha os seus investimentos, né? Escolha onde você vai colocar o seu dinheiro, mas escolha de uma forma divertida.
Não naquilo, eu vou pagar os boletos. Não, escolhe algo. Não, eu vou investir meu dinheiro numa viagem, num passeio, pagar minha conta do supermercado, pagar meu cartão de crédito, mas escolhe. O dinheiro está na tua mão, né? Isso que eu acho que é outra coisa, a pessoa precisa ter noção de que é responsabilidade dela, o ganhar e o que fazer com o dinheiro. Terceira dica, espalhe dinheiro pela sua casa, tenha dinheiro na sua bolsa, né? De preferência a maior nota que puder ter, tanto em casa quanto na bolsa. Quarto, se achar uma moedinha no chão, junte, tá? Qual é a mensagem que eu dou para o universo? Não, eu não vou juntar esse dinheiro, veio fácil assim, mas e se alguém me vê juntando uma moedinha no chão? Não tem nada a ver. Junta, o universo está te mandando dinheiro fácil, ainda agradece, diz muito obrigada, de onde veio esse, que venha muito mais. Sabe? Então lida de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma divertida com dinheiro. E 5, fale com pessoas e conviva com pessoas que te façam olhar para o dinheiro de uma outra forma, né? Não viva ou fique muito tempo com pessoas que vibram na escassez. Eu tenho pessoas ao meu redor que vibram na escassez, mas eu tento mudar o assunto, vamos ver outra coisa, vamos pensar de outro jeito. Se deu certo, não deu, ok, né? Não vou deixar de conviver com a pessoa, muitas vezes é da família, né? Mas eu tento buscar pessoas que pensem parecido comigo, que acreditam que o dinheiro é algo positivo e que pode ser maravilhoso, que pode fazer coisas incríveis pelas pessoas e por essa humanidade, né? Que está muito necessitada, digamos verdade. assim. E de que forma as pessoas podem procurar essas tuas mentorias, né? Para começar o ano aí com o pé direito. Bom, nas minhas redes sociais, eu Giovana Strano, né? Pelo meu celular, que é o 981-91-8775, né? E geralmente é tendo. A gente vai ter a primeira turma desse ano, agora dia 21 de janeiro. É uma noite ali, 4, 5 horas para a gente falar de dinheiro, para a gente enxergar essas crenças, para a gente mudar essas crenças, né? E aí eu utilizo assim algumas ferramentas de alto impacto que realmente faz a pessoa, digamos, tomar um choque e mudar o jeito de olhar para o dinheiro. Giovana, muito obrigada pela tua participação na Medida. Espero que tu volte outras vezes aí durante o ano para falar mais sobre essa questão do dinheiro que interessa para todos. Muito grata, Jana, pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui contigo, né? E a gente poder mostrar para as pessoas um pouquinho, né? Um olhar diferente, assim. É isso que eu mais quero, né? Que as pessoas enxerguem o dinheiro de uma forma positiva. Muito grata. E vamos começar o Na Medida aí nesse 2021 com uns assuntos bem otimistas, né? Na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima na maturidade com a atriz e modelo Marilice Carrer. Agora você fica com o Cláudio Andrade e até quinta-feira.